O Banco do Brasil acaba de divulgar um resultado que acendeu um alerta no mercado financeiro. Lucro despencando, inadimplência em alta e revisão das suas projeções para baixo. O que isso significa para o setor financeiro e para quem atua nele? O Banco do Brasil reportou lucro líquido ajustado de 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2025. Isso representa uma queda de 60% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Esse movimento levou o banco a reduzir a sua projeção de lucro para o ano todo de 2025. Agora, essa projeção está entre 18 e 21 bilhões. Antes, a projeção inicial para o ano era entre 21 e 25 bilhões. Vejam só, se a gente pegar o ponto máximo ali da projeção, é uma redução de 25 para 21 bilhões, que representam 4 bilhões a menos de lucro esperado. E os principais fatores por trás dessa piora foram os seguintes: aumento forte da inadimplência, e aí, sobretudo, no setor do agronegócio. As provisões ficaram maiores para cobrir os seus atrasos. E o custo de captação mais elevado para o banco. E isso pressiona a sua margem de lucro para baixo. Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo. A inadimplência no setor rural disparando. A carteira do agronegócio do Banco do Brasil teve um salto de inadimplência naquela inadimplência de 90 dias, que é o principal indicador que os bancos utilizam. Inadimplência quer dizer credores que não pagaram ou que estão com a sua dívida em atraso de 90 dias para cima. E essa inadimplência chegou a 5,34% no trimestre. De tudo que ela emprestou, 5,34% em atraso acima de 90 dias. E esse é um nível muito elevado para esse setor. Historicamente, o setor do agronegócio ele possui uma inadimplência muito baixa. 5% realmente é bem alto. Esse movimento reflete alguns fatores para a gente entender. O primeiro deles é o clima. As mudanças climáticas estão prejudicando a produtividade. Outro ponto, os custos estão mais elevados para os insumos, aquilo que é utilizado nas produções. E os juros altos estão encarecendo o financiamento, principalmente para os pequenos e médios produtores, e isso faz a sua margem de lucro ser mais apertada. Claro, se a gente tem uma taxa Selic em torno de 15%, é uma taxa muito maior do que a gente visualiza historicamente, isso faz com que os produtores do agronegócio tenham uma dificuldade maior de atuação. Como o Banco do Brasil é o maior financiador do agro no país, qualquer deterioração nesse segmento vai afetar diretamente o seu resultado. Provisões maiores quer dizer o quê? Quer dizer lucro menor. Quando a inadimplência sobe, o banco precisa separar mais dinheiro do seu capital para cobrir possíveis perdas de crédito, que acontece quando visualiza a inadimplência. Vejam, a inadimplência é aquilo que já está mostrando como perda, já tem atraso. A provisão é uma expectativa de atraso lá na frente. Então essa provisão, ela reduz agora, no curto prazo, o lucro, porque quando ela é constituída, é contabilizada uma despesa no resultado. Isso diminui o resultado do banco, o lucro do banco. Tem um lado positivo, porque constituir a provisão hoje reflete que, para o longo prazo, o banco já está se protegendo, mas afeta o resultado agora. Outro ponto que foi reportado é a queda no ROI. O ROI é o indicador que quer dizer Return on Equity. Em português, retorno sobre o patrimônio líquido.
Esse indicador caiu de 20% nos trimestres anteriores, então o resultado do banco era 20% sobre o seu patrimônio e agora ele está em 8,4%. É uma mudança muito significativa no indicador. Está mostrando que o banco está gerando menos resultado, menos performance. E a pressão sobre os spreads e a captação do banco. Como os juros estão mais elevados e o risco aumentando, o Banco do Brasil está pagando mais para captar dinheiro no mercado. Vamos lembrar que os bancos, para poder emprestar, eles captam recursos dos superavitários, ele paga a taxa de juros para esses investidores e empresta para os deficitários, aqueles que precisam de crédito, como os produtores do agronegócio, e esses vão pagar juros. A diferença entre juros é o spread bancário. Mas, se os juros estão elevados, isso diminui essa margem financeira, diminui o spread do banco e reduz a capacidade do banco entregar resultados fortes. Então é isso que está acontecendo com o banco. Por isso, importa para quem trabalha para o setor financeiro? Claro que importa. Por quê? Porque os números do Banco do Brasil funcionam como um termômetro para todo o sistema bancário, dado o seu porte, dado o seu tamanho. Indica que o risco, esse risco de crédito para esse setor está aumentando. Mostra quais as carteiras que exigirão mais atenção, uma atenção mais redobrada. E sinaliza também possíveis mudanças nas políticas de crédito que o banco pode fazer. Ele pode, então, como a inadimplência aumentou, ser mais restritivo na sua política de crédito e conceder menos crédito, e veja que impacta o setor. Ou ele pode pedir mais garantias dos produtores rurais e também revisar sua questão do spread. Se a sua margem está menor, está mais apertada, como que fica sua geração de rentabilidade para essa carteira e para esses produtos? Então, tudo isso, esse entendimento, ajuda os colaboradores e os gestores a perceberem como está esse cenário e como virá nos próximos trimestres. Muita atenção com o resultado nos próximos trimestres. O recado, então, é claro. O ciclo de crédito está mudando, principalmente para esse setor. E quem trabalha e atende o setor do agronegócio precisa acompanhar tudo o que está acontecendo. Esse caso do Banco do Brasil mostra como até instituições sólidas enfrentam desafios, por exemplo, com a alta da inadimplência. E aqui de um setor específico, mas um setor estratégico. Por quê? Porque essa inadimplência está subindo de forma acelerada nos últimos trimestres e principalmente o que a gente visualiza nesse trimestre. Para os profissionais do mercado, então, a lição é clara. Analisar sempre o risco por setor. Fazer o que também? Monitorar as mudanças de comportamento das carteiras. Necessário também reforçar as questões de governança, diligência e controles. E se antecipar as mudanças macroeconômicas e microeconômicas. Sempre estar antenado com isso. Porque em cenários como esse, quem entende o movimento antes do mercado tende a se destacar. E você? Você acompanha de perto o impacto da inadimplência no setor financeiro? Se quiser continuar entendendo o mercado com profundidade e evoluir na carreira, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com os seus colegas.